No parque temos recebido vários turistas que vêm visitar o parque e a maioria dos turistas que vêm visitar o parque, a tendência dele é de querer ver os Big Five. Os Big Five são os 5 animais mais grandes. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui vos fala José e no vídeo de hoje venho contar-vos sobre 5 lugares de Moçambique onde as pessoas podem fazer safari, tanto como as pessoas nacionais, tanto como pessoas estrangeiras. São locais de conservação, onde lá encontramos a biodiversidade que envolve vários animais, principalmente os Big Five, que são os 5 maiores animais que se encontram na África, tanto como em Moçambique, e algumas aves e por aí diante. Então, convido a todos a assistir o vídeo até o final e desde já deixar o vosso like. Na nossa primeira posição temos a Reserva Nacional de Maromeu. É uma reserva que se encontra no distrito de Maromeu, província de Sofala, isto em Moçambique, na zona centro de Moçambique, neste caso. A reserva em si também disponibiliza vários safaris onde as pessoas podem passear, neste caso, fazer o safari na Reserva Nacional de Maromeu, onde terão a oportunidade de ver vários animais. A Reserva Nacional de Maromeu é uma reserva localizada em Moçambique, na província de Sofala, no distrito de Maromeu. Segundo a Administração Nacional das Áreas de Conservação, a Reserva Nacional de Maromeu é uma reserva com florestas densas ao longo do delta do Zambeze e as famosas falésias de Xeringoma. Esta reserva possui algumas das mais marcantes paisagens de Moçambique. Em 2003, o governo denominou-a como a primeira zona úmida de importância internacional do país, devido à sua incontestável importância ecológica. A espécie dominante na reserva é o búfalo africano, vendo-se pelas suas longas planícies verdes manadas de centenas de indivíduos. Espécies existentes na Reserva Nacional de Maromeu existem espécies carismáticas como búfalo, elefante, hipopótamo, xango, inhacoso, facucero, leopardo, crocodilo e aves aquáticas de importância internacional, entre as quais se destacam grandes colônias reprodutivas de pelicanos brancos e cinzentos, o grou caracolado e grou coroado austral, corvo marinho de faces brancas, cegonha de bico amarelo, cegonha de bico aberto, ibis sagrada, garças, diferentes espécies de patos e milhares de aves migratórias. Quando vamos para a nossa segunda posição, temos a Reserva Nacional de Niassa, que é considerada como sendo a detentora do maior espaço, neste caso o maior território de conservação que existe em Moçambique. A Reserva do Niassa está situada no norte de Moçambique. Com 42 mil quilômetros quadrados ou 4,2 milhões de hectares, é a maior área protegida em Moçambique. É um dos 8 lugares restantes do mundo onde habitam mais de 1000 leões. O projeto Carnívoros do Niassa está a operar desde 2003. Antes do início do projeto, havia pouco conhecimento sobre que carnívoros viviam na reserva ou quantos eram. Havia muito poucos relatos de grupos e crias de leão. Haviam também relatos de leões desaparecendo sem explicação. Para entender as ameaças aos leões em uma área tão remota e com muito poucas infraestruturas, precisávamos encontrar maneiras de monitorá-los para descobrir o que é que estava acontecendo com os leões. Tivemos que primeiro identificar os indivíduos na área de estudo mais pequena e conhecê-los. Isso foi feito por coleiras de rádio e monitorização. Colocando coleiras de rádio, poderíamos acompanhar seus movimentos diários, descobrir o que aconteceu com as suas ninhadas, descobrir porque havia constantemente novos machos e porque eles estavam morrendo. Quais são as ameaças potenciais para os leões, para onde os machos territoriais iam e se eles estavam morrendo por doenças espalhadas por cães domésticos. Uma das nossas principais prioridades é envolver as pessoas que vivem na Reserva do Niassa em todos os nossos programas de conservação.
A contagem da população de leões está diretamente ligada às presas. Com uma população sob ameaça, precisamos verificar se eles têm comida suficiente e, se não, para onde a sua comida desapareceu. Nós até fotografamos caçadores furtivos de marfim apanhados de surpresa pelas armadilhas fotográficas. Muitas crianças, visitantes, mídia e dignitários vêm aqui para aprender sobre a escala do problema e ver todos os elefantes que morreram em apenas uma pequena parte da reserva. Mais de 4.000 elefantes morreram no Niassa em apenas 3 anos. No final, a morte ilegal desses animais não contribuiu com nada para a comunidade. Uma reserva que de alguma forma também é muito grande, também acaba sendo que é uma reserva onde tem o maior número de animais, neste caso na espécie de elefante, tanto como nos leões. Mas também tem enfrentado muito com a questão de caçadores furtivos, tendo em conta que é uma região que se encontra numa região fronteiriça entre o Malawi, entre Tanzânia, então numa divisa entre 3 países, e também de uma certa forma isso acaba facilitando um pouco para os ladrões furtivos. Mas tendo em conta que já existem pessoas lá trabalhando nesta questão, que são os guardas ambientais, que localmente chamamos de guardas florestais, neste caso, que são os fiscais, localmente conhecidos dessa forma. Então eles têm lutado pelo combate desta caça furtífera que de uma forma tem dizimado cada vez mais as famílias de elefante, porque matam elefantes com o objetivo de roubarem o seu marfim e de alguma forma comercializar como mercadoria, neste caso nos mercados negros, tanto como mercados clandestinos na Ásia, tanto como outros países que de alguma forma são mencionados também em certas denúncias. Quando vamos para a nossa terceira posição, temos o Parque Nacional de Limpopo. Este parque é um parque localizado na zona sul do país, que de uma certa forma também contém os Big Five, lá onde você poderá encontrar também os animais mais grandes que existem na África, dentre os quais estão elefante, rinoceronte, leão. Aqui no parque temos recebido vários turistas que vêm visitar o parque, e a maioria dos turistas que vêm visitar o parque, eles a tendência dele é de querer ver os Big Five. Os Big Five são os 5 animais mais grandes. De certa forma acaba sendo um local também muito interessante de se visitar e de uma certa forma também um local ideal para se fazer safari em Moçambique. Lembrando que basicamente em todos os territórios de Moçambique encontra-se uma área de conservação onde pode proporcionar um belo passeio de safari para os turistas, ou tanto como os visitantes, tanto como interno, tanto como estrangeiros que possam visitar o local. Na zona sul temos locais de conservação, zona centro temos locais de conservação, tanto como na zona norte temos locais de conservação. E quando saímos para o Parque Nacional de Limpopo, vamos para o Parque Nacional de Maputo. Também um local interessante de se visitar, que de uma certa forma também proporciona um belo passeio para as pessoas que visitam o local e tem a oportunidade de poder visitar vários animais que de alguma forma se encontram na África. O Parque Nacional de Maputo, criado em dezembro de 2021, apresenta a sua nova identidade, inspirada na natureza do próprio parque e nas suas características únicas. A nova identidade visual combina da forma mais simples o que o parque representa: um lugar onde a natureza se encontra. É um parque que está situado a cerca de 70 km da ponte Maputo-Catembe, a sua componente terrestre. A componente marinha, para quem for para a Ponta do Ouro, tem cerca de 120 km. A nova marca do recentemente constituído Parque Nacional de Maputo é resultado da junção das duas anteriores reservas, a Reserva Especial de Maputo e a Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro.
E por final, como o parque mais famoso de Moçambique, temos o Parque Nacional da Gorongosa, que é localizada no distrito de mesmo nome, que é distrito de Gorongosa, que é localizado na província de Sofala. Acaba sendo o parque mais famoso porque também é o parque que mais atrai turistas para fazer safari em Moçambique. É o parque automaticamente mais conhecido de Moçambique. Basicamente qualquer estrangeiro que de uma certa forma investigue locais de fazer safari em Moçambique, na primeira recomendação logo aparece para visitar o Parque da Gorongosa. Por este motivo também acaba sendo considerado como um dos parques mais prestigiados em Moçambique e de alguma forma carrega a bandeira moçambicana pelo mundo lá fora. Isso não torna os outros parques não tão importante, não tão interessante de se visitar, mas pelo fato de ser o parque que é mais conhecido, mais visitado, então acaba convidando muitos olhares para o mesmo parque, mas também não o torna que de alguma forma ele seja o parque mais interessante, que os outros não sejam interessantes. Os outros são interessantes, mas ele acabou sendo o parque mais famoso, o parque mais conhecido e o parque que de alguma forma chama mais olhares dos turistas estrangeiros. Bom, eu me chamo José. Para todos vocês que gostaram desse vídeo, já peço que se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações. Eu me dispenso na esperança de nos vermos no próximo vídeo.